uma mesa conversando, debatemos a respeito de um tema. Há coisas mais importantes na vida. Claro. Não, eu falo isso porque às vezes a pessoa, quando vê a gente conversando, por exemplo, um espírita, um católico, um evangélico, acha que é uma coisa fora do comum, do normal, como se fosse uma... Quer dizer, nós vivemos numa democracia. O que o senhor tem a dizer a respeito da participação do Manuel Oliveira da Suíça e aproveitando as considerações finais? Senhor, muito obrigado pela participação. Muito bem, então eu iria responder sucintamente e terminar também, para não abusar da vossa gentileza. No que concerne à pergunta que fez, nós somos da opinião que as pessoas não devem evocar os familiares que já partiram, não lhes devem pedir ajuda, não devem perguntar coisas, porque se os familiares estiverem numa situação espiritual difícil, eles vão ficar ainda mais aflitos. As pessoas devem sim pedir ajuda a Deus, ou a Jesus, ou àqueles santos da sua devoção, né? Podemos fazer uma analogia. Por exemplo, se uma mãe que está em Lisboa tem um filho em Mirandela, se o filho lhe telefonar a dizer: "Oh mãe, eu estou aflito", ela vai ficar desesperada porque não pode acudir ao filho. Se esse senhor pede à mãe ajuda ou a invoca, ou onde ela estiver no mundo espiritual, se ela não lhe puder valer, obviamente vai captar o seu pensamento e ficar perturbada. Depois ele pergunta se os espíritos entram nas pessoas. Obviamente que não. Não há ninguém que entre no nosso corpo. O conceito de possessão está errado. Kardec chamou-lhe com muita propriedade de subjugação. Há sim um envolvimento mental que às vezes leva a pessoa a fazer aquilo que o ser espiritual quase o obriga. Quanto à pergunta, porque é que então as pessoas não vêm do lado lá dizer como é que é a vida, isso só denota desconhecimento da realidade, porque isso acontece diariamente nos centros espíritas do mundo inteiro. Para terminar, mas é preciso pesquisar, estudar, né? Para terminar, eu gostaria, antes de mais, de agradecer o convite em nome da ADEP. Eu penso que é muito importante qualquer filosofia religiosa, como é o caso da IURD, como é o caso da Igreja Católica, ou doutrinas, como o caso da doutrina espírita, do racionalismo cristão, etc. Eu penso que mais importante do que os vales que nos separam são as pontes que nos podem ligar. E é essa a ideia espírita, é trazer ao homem a noção da fraternidade para que o mundo possa ser melhor. Eu gostaria só de referir, em termos de conclusão, que hoje em dia as experiências de quase morte, as visões no leito de morte, as experiências fora do corpo, os casos sugestivos de reencarnação, a transcomunicação instrumental, que é a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos, são toda uma gama de evidências que é impossível negar e que estão a ser estudadas nas universidades hoje em dia. E então o que o Espiritismo aponta é para a renovação interior, porque a reencarnação hoje em dia não é uma crença, são factos. Ian Stevenson, um famoso psiquiatra americano, pesquisou cerca de 3.000 casos de reencarnação, pesquisa científica rigorosa, e ele é respeitado mesmo por aqueles que não acreditam nisso, os seus pares de ciência. E ele não é espírita, nem pouco mais ou menos. E então, essas pesquisas apontam para isso. Há todo um conjunto de situações que apontam para isso. Então, nós gostávamos de dizer que quando o homem interiorizar essa ideia